Oi meus amigos, se você está chegando agora, meu nome é Davi, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos continuar falando aqui do escândalo do INSS, esses descontos que estão tendo aí, da aposentadoria dos nossos velhinhos. Esses dias o Carlos Lupe esteve lá na Câmara dos Deputados e falou que sabia da situação, mas nada fez, né? E aí a gente vai ver aqui na reportagem. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, admitiu que sabia das denúncias sobre os desvios do INSS, mas alegou não ter levado a sério, por não ter a dimensão desse esquema. Segundo Lupe, não tem como fingir não saber sobre o esquema, pois cerca de 740 mil aposentados e pensionistas se queixavam através da própria plataforma no INSS, segundo informou a Controladoria Geral da União. E aí a gente sabe que teve centenas de aposentados que foram lá reclamar no INSS que estava tendo desconto da aposentadoria. Alguns entraram na justiça e não conseguiram que os seus descontos cessassem, né? Mesmo os descontos legais não autorizados, eles não conseguiram fazer que esses descontos fossem cessados nos seus benefícios. E aí esse escândalo vem à tona. O governo Lula ainda não demitiu o ministro Carlos Lupe, está como protegido. E por que isso, né? Se o presidente Lula demite, ele vai arrumar questão com o PDT, né? E o PDT é a base de apoio do governo. E se ele demite o governo e o PDT sai fora da base, o governo pede apoio na Câmara e no Senado. Então ele fica amarrado, não tem o que fazer. E essa situação aí tá virando uma bomba na mão dele, na verdade. Alguns até tentam passar um pano pro ministro, falando que isso não começou agora, que começou na gestão do Bolsonaro. E aí a gente sabe, né, que agora vai começar aí as falácias, né? Falando que isso não começou agora, que começou no governo Bolsonaro e coisa e tal, né, gente? Vamos ver aí, ó. Porque eu acho foram trazidas algumas informações aqui pelos colegas líderes de oposição. Primeiro, sobre a fraude da Previdência, é importante que se diga quando ela começou. Porque eu acho que propositadamente houve uma omissão da data de início. Eu entendo, fica ruim. 2019 começou a fraude. Das 11 associações que estão sendo investigadas, das 11, somente tem uma que surgiu depois de 2023, senador Rogério Marinho. Somente uma. As outras 10, 6... foi no governo que Vossa Excelência fez parte, no governo anterior. 2 no governo anterior do ex-presidente Michel Temer. E outras 2 antes disso, ainda nos anos 90. No atual governo, das 11, somente tem uma associação. Das 11 que estão sob a investigação da Polícia Federal, só tem uma. Mas o mais importante, presidente, é saber o seguinte: as fraudes iniciaram em 2019, continuaram em 2020. Senador Humberto, quem era o presidente da República em 2020? É bom para os brasileiros saberem. Então a fraude continuou em 2020 e continuou em 2021. Chegou 2022, continuaram lá com as fraudes, continuaram roubando. Em 2023, com a posse do atual governo, em outubro de 2023, foi determinada a Polícia Federal fazer a investigação. Foi instaurado o inquérito. Foi instaurado o inquérito em 2024. Em um ano de investigação, já tiveram as ações e já tiveram as prisões. Pois é culpa e ineficiência do ministro e do governo Lula? Ou é culpa do Bolsonaro? Essa falácia de falar que a corrupção começou lá no governo Bolsonaro, a gente sabe que sempre existiu escândalos de corrupção no INSS. A gente conhece o caso mais antigo, da dona Georgina, né? E a gente sabe que até no governo americano, o Elon Musk descobriu esses dias atrás mesmo que tinha pessoas com 150 anos recebendo benefício do INSS lá nos Estados Unidos. Então a gente sabe que não é um problema nem só no Brasil, é um problema até de outros países. Mas a gente sabe que isso sempre existiu no Brasil, né? Não é novidade para ninguém que isso sempre aconteceu aqui. E a gente sabe que no meio aí da investigação tem até ex-funcionário do INSS, pessoa da casa que já conhecia então os acessos, como fazer o esquema. Tem até um tal de careca do INSS
que está entre investigados, que era ex-funcionário do INSS. Aí a gente vê como a corrupção é parte do sistema. O Carlos Lupe esteve na Câmara, né, e o deputado Van Hatter até discursou lá sobre o caso do irmão do Lula, que faz parte do esquema de corrupção dentro do INSS. Nós tomamos providência, o Novo, inclusive, fez um projeto de lei, pedimos apoio de todos, inclusive do governo, para que seja pautada a urgência e aprovemos novamente de 1 em 1 ano a revisão. A biometria, que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir, queria saber por quê? Porque o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir a biometria. Aliás, porque o chefe da Polícia Federal, já cobrei ministro Lewandowski, foi, enquanto em sigilo estava a investigação, para a imprensa ligeiro dizer que o sindicato do irmão do Lula não estava sob investigação. Pois bem, entramos hoje também no TCU pedindo auditoria, porque o sindicato do irmão do Lula também está envolvido. Aí eu achei o vídeo aqui do discurso da posse do Carlos Lupe quando ele assumiu o ministério. Vamos ouvir. Nós temos cerca de 37.555.290 beneficiários da Previdência Social. Estou falando de 37.555.290 CPFs diferentes. Seres humanos precisam ser tratados com dignidade, com respeito, com carinho. É o nosso dever, é dívida da União dos Estados e Municípios, não é peso. Não é sacrifício, não é prejuízo para os erários públicos, ao contrário, esse dinheiro é o dinheiro que circula com maior velocidade. 70% ganham um salário mínimo. São seres humanos humildes que ajudaram a construir a grande nação que somos hoje. A eles é que nós nos dedicaremos a cada dia, a cada momento, para resgatar a dignidade da sua aposentadoria, para resgatar a dignidade do seu tratamento. Pois é, né, gente? Nada daquilo que ele falou ele cumpriu, né? E agora? Comente pra mim. O governo Lula vai demitir o Carlos Lupe? A gente sabe que o governo tá numa saia justa, né? Porque se ele demite, ele perde o apoio do PDT. Se ele perde o apoio do PDT, ele não consegue nada na Câmara ou no Senado porque não vai ter votos. Só que, veja bem, se o ministro Carlos Lupe fosse um funcionário de uma empresa privada e ele recebesse todas essas denúncias e não fosse apurar, o que ia acontecer? Ia ser demitido, a gente sabe, né, gente? Uma empresa privada tem responsabilidade. E por que no governo não tem? Porque no governo não faz nada, o escândalo já estourou, é um fato, as investigações já estão acontecendo e o governo não fez nada até agora. E o Carlos Lupe, além de não se afastar, continua no cargo de ministro, como se nada tivesse acontecendo. E aí tem mais uma situação ainda pior. Que o governo diz que vai devolver o dinheiro para os aposentados. Como o governo vai devolver esse dinheiro? Será que nós, o povo, vamos pagar 2 vezes? Os aposentados têm o direito de ter seu dinheiro devolvido. Mas quem devolve esse dinheiro? Será que é o povo paga? Ou quem roubou que tem que devolver? É claro que quem roubou tem que devolver, não é mesmo? Agora veja a história da Dona Zimar. Dona Zimar é uma senhora aposentada que estava tendo os descontos nos seus benefícios, que foi ao INSS e mesmo assim não conseguiu que esses descontos cessassem no seu benefício. Vamos ver o vídeo aqui. Caros colegas parlamentares, está aqui ao meu lado a Dona Zimar. Dona Zimar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Zimar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Zimar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela,
O valor que ela recebe, em torno de R$3.000, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, dona Eximar? Não consigo nem comprar meus remédios, mas... Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Tava dizendo que tem dificuldade para comer. Como você pode ver, gente, dona Eximar, né, que tá fazendo o tratamento do câncer, precisa do dinheiro para comprar os remédios. Como disse, já foi no INSS, não ajudaram ela em nada e ela precisa do dinheiro. Então, é mais do que justo que esses descontos cessem, que ela tenha esse dinheiro ressarcido, assim como milhares de brasileiros que também, né, têm esse direito. E agora vamos ver como o governo vai resolver essa situação. Se você assistiu o vídeo até aqui, gostou do conteúdo, peço para você então se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e acompanhar os próximos vídeos do canal. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.